nos ajudar a poder compreender a palavra como ela é. E sabemos que na última era, haveriam vários pensamentos, vários espíritos que processariam muitas coisas para ser enganadoras. E um cristão, ele tem que prestar muito atenção na palavra de Deus e também nas escrituras e na mensagem do mensageiro, para não podermos sermos enganados. A própria palavra diz que os escolhidos não serão enganados. Então, há um espírito por trás de tudo isso que possa nos ajudar a podermos estar certo com Deus, certo em nossos corações, para podermos cumprir as escrituras. Eu queria ler uma escritura com vocês que está aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Esse assunto está sendo falado num culto de ceia, para a gente amadurecer esses pensamentos. Eu vou unificar 3 pregações que a gente já estava fazendo para entrar num assunto muito importante. Vocês tenham paciência comigo nesse sentido, mas isso será para o engrandecimento do reino de Deus, né? Você achou aos Hebreus capítulo 13, verso 8. Escritura muito conhecida, faz parte dos eleitos, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Feche seus olhos. Bondoso Deus, a tua palavra é eficaz e ela que amadurece os corações dos filhos, Pai. Não é nada, não é o homem, mas é o poder do Espírito Santo para revelá-la e poder entender as Escrituras. Por isso abençoa, Senhor, essa noite o teu culto, os teus filhos que estão aqui, que eles possam compreender corretamente, perfeitamente, como é a tua palavra. Peço isso a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Queria falar um pouco da questão que estamos falando hoje. Hebreus, né? O bom dessa palavra, Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então a gente tem descanso aí. Por quê? Ele não muda. Ele sempre vai ser aquela mesma maneira de agir, daquela mesma maneira de conduzir, estará ali. Então você não precisa ter dúvida em relação a essa condição. Deus não muda. Cristo, Jesus Cristo, ele cumpriu todas as escrituras. E é isso que eu quero que você possa entender. Muitas coisas que a gente vai falar hoje está definida em pontos importantes. O primeiro ponto que eu quero colocar a você é sobre qual é a vontade de Deus. Nós sempre, a igreja, os filhos de Deus, querem saber qual é a vontade de Deus. E falamos, e meditamos, e pensamos, qual é essa vontade? Talvez você pensaria, muitas vezes, pensando, a vontade de Deus é isso, é aquilo, ou aquilo lá. Mas, se você pensar muito bem, por que você está aqui? E o que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Da onde você veio? Você vai começar a conectar a vontade de Deus nesse assunto. Nós não viemos aqui, como já falei à igreja, muitas vezes, para ser um doutor, um médico, ou um pedreiro, ou uma dona de casa. Não é nada disso. Nós viemos aqui para sermos filhos e filhas de Deus. Manifestar o evangelho do Deus Todo-Poderoso. Esse é o ofício de um filho de Deus. Ele veio aqui só para manifestar isso.
Claro que você vive nesse mundo, você tem que trabalhar, você tem todas essas outras coisas, e você tem que cumprir isso, exercendo as coisas que Deus deu, ou uma sabedoria para você a fazer algumas coisas. Talvez alguns empregos dê mais facilidade a você, mais tranquilidade, mas Deus não chamou para esse propósito. Deus te chamou para ser um filho de Deus nessa terra, para manifestar todas as outras coisas. E eu queria colocar isso bem claro, porque existe qual é a vontade de Deus e existe o motivo. Qual o motivo que você está procurando a vontade de Deus? Qual o motivo que você está tendo objetivo nesse motivo? Então, tem coisas importantes para você entender aqui, e eu quero colocar isso mais em prática para você. Eu quero botar isso como o irmão Brana usa em sua mensagem. Ele diz assim, em Hebreus capítulo 6, mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja possa ter e escolher um pastor, seu diácono, seus outros, seja o que for. Então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. Ele está aplicando uma coisa: não existe um homem sobre o outro na igreja. Não vai vir outro homem lá de fora querer ser um bispo e mandar nessa igreja. Isso não é padrão bíblico. O padrão bíblico é ter um pastor, ter diáconos, ter outros músicos, isso, que seja a igreja local que administra tudo isso. Então, a igreja local, ela tem um poder de tirar ou colocar quem ela quer. Escute bem aqui. Ela vai dizer assim, ó: eles não têm que perguntar a ninguém se ele pode fazer isto ou fazer aquilo. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Ele está dizendo aqui um ancião. Um ancião é um pastor. Ele está reforçando isso, já falamos sobre essa questão. Um ancião é um pastor. Isso é certo, sim, Senhor. A soberania da igreja local, cada igreja em si mesmo. Então, cada igreja tem a soberania local, aonde rege toda essa estrutura. Então, vocês são responsáveis para colocar o pastor, o diácono, o ministro, quem for, vocês são responsáveis. Eu não tenho 10 votos, eu tenho só um. Qualquer irmão aqui tem um voto. É isso que você deve ter. Quando a gente intervém a soberania da igreja, estamos fora da palavra. Eu quero que você grave isso, porque o assunto que eu vou entrar, ele vai cair nessas condições, e temos que entender o que é a soberania da igreja, para podermos entrar mais profundo sobre esse assunto. Na mensagem A Divindade Explicada, eu gosto disso, veja, porque eu creio que é apostólico, porque a cabeça, a ordem mais alta da igreja é o pastor de ovelhas. Mas compreendemos isto, o pastor, e se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então, como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Veja, você apenas não pode fazê-lo. Então, eu tenho. O que o irmão Bruno quer dizer com isso? Se alguém vem lá de fora, chega aqui e entra aqui, quer dar mais revelação do que o pastor da igreja, o irmão Bruno está dizendo, isso não pode acontecer. Isso é totalmente errado, porque a maior autoridade que está dentro da igreja é o pastor. Como pode alguém se chegar lá de fora e dizer que isso? Ele está usando, usurpando outra autoridade. A igreja não pode permitir isso. É isso que eu quero que você entenda. Escute bem o que o irmão Brana tem. Por isso que o irmão Brana, quando fala sobre esse assunto da soberania da igreja, ele também respeita isso. Aí que está. Ele respeita as ações. Não adianta nós falar sobre soberania e depois não respeitar as ações. Escute bem o que ele vai dizer. Eu sempre tenho dito às pessoas que me escrevem, fazendo perguntas,
fora do que eu prego na plataforma. E aqui está o meu secretário. E assim por diante. Você me faz uma pergunta: quem me diz disso? Ou quem me diz daquilo? E eu dizia: pergunte ao seu pastor. Olha só a irmã Bruna falando. Pergunte ao seu pastor. Veja, porque se ele tem guiado até este ponto, até você ter recebido o Espírito Santo, ele guiará até ver você seja você. Pergunte ao seu pastor, porque a pequena coisa assim causa confusão. E por esse motivo eu me afasto disso. O que ele está fazendo? Ele não está entrando na autoridade da igreja local, irmão. É como um culto que está sendo agora, ele vai ser colocado isso para a internet. Daí um irmão lá de fora, de um campo, de outro lugar, talvez me ligue e me pergunte assim. O que eu vou dizer para ele? Pergunte ao seu pastor. Ele não te levou até agora, por que tu vai perguntar para mim? Você entendeu? A gente tem que ter esse cuidado em relação a muitas perguntas. Mas não é muito assim que acontece aí fora. Há uns interesses próprios. E eles gostam, quando há interesse próprio, você deve tomar cuidado com isso. Por quê? O próprio irmão Brana diz que a maior autoridade que tem dentro da igreja é o pastor. E ele, a Bíblia diz, ele vela por suas almas. E ele dará conta das suas almas. Não é isso que a Escritura diz? Então você tem que estar descansado. Quem é o homem que você colocou aqui? Porque ele dará conta das suas almas. Se ele está pregando alguma coisa errada, o irmão Brando diz assim: vai lá e fale com ele. E pergunte a ele. E ele vai dizer o que está falando. Sempre de liberdade a igreja para dizer assim: você pode entrar aqui e conversar comigo. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Isso é a soberania da igreja. O outro assunto que a gente vai estar colocando em relação a isso vai entrar na questão do está escrito. Preste bem atenção, irmãos. Talvez você... Está escrito. Qual é a garantia de você quando está escrito na Bíblia? É a total garantia. É como se fosse fazer um contrato. Está no contrato? Está escrito? Está garantido. Não é assim? É assim. Se não está no contrato, não está escrito. Você não tem o quê? Garantias. Então você realmente deve conhecer todo esse processo para você ter o quê? Garantias. Estou falando aqui para pessoas que nasceram de novo. Irmãos, nascer de novo é compreender o reino de Deus. Enquanto você ainda não nascer de novo, você não compreende o reino de Deus. Você compreende humanamente e nem entende, porque a revelação ela vem pelo nascer de novo. Então, todo homem, toda mulher precisa nascer de novo para compreender o reino de Deus. Muitas vezes estamos falando e a pessoa nunca nasceu, ela nunca vai compreender essa questão. Porque Deus se identifica com o que está escrito. Você entende? Por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemo: necessário é nascer de novo. Ali está escrito. Ali é a identificação de um filho de Deus. Você começa a entender isso? Escute bem. Na mensagem ele fala assim: a divindade explicada. Você deve testar o seu motivo e objetivo primeiro. Primeiro encontra-se a vontade de Deus e logo encontra o seu objetivo. Logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo é correto. Então, como Jesus disse em Marcos 11:24, escute o que Jesus diz. Preste atenção sobre isso. Qualquer que dizer a este monte: ergue-te e não duvidar em seu coração, porém, enquanto você tiver dúvida no seu coração, se é a vontade de Deus, ou se o seu motivo e objetivo estão errados, como isso vai se mover? Essa é a pergunta de Mombrano. Enquanto você tiver dúvida,
Será que aquele monte vai se mover? E ele continua. Ainda que ou seu motivo e objetivo estão errados, como ele vai se mover? Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto, e a vontade de Deus e o seu objetivo está correto, isso tem que se mover. Isso é tudo. Ou Deus disse algo errado. Você pense nisso, irmão. Você está falando da vontade perfeita de Deus. Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E eu quero colocar isso pelo um personagem para você entender o que acontece. Muitas vezes nós se unimos. Podemos estar unidos aqui, na igreja, mas estamos na vontade de Deus? Todos estão na vontade de Deus? Aí que está o ponto. Escute o que o irmão Brana fala na mensagem: a unidade de um Deus numa única igreja. Ele diz assim: quando você encontra unidade entre as pessoas, assim, eles fazem grandes coisas. Apenas veja o mundo hoje, quantas pessoas se unificam, mesmo sobre um plano errado, eles fazem grandes coisas. Não é isso que acontece? E ele vai dizer uma coisa que você está na Escritura. Você vai ver a unificação para construir uma torre na Escritura. E você percebe que ele vai dizer coisas importantes para você guardar em seu coração. Ele vai dizer assim: agora eles construíram uma torre, que eu duvido que a ciência moderna hoje poderia construir hoje, com toda a maquinaria, coisas, porque eles estavam unidos, juntos. Eles tinham uma mente, olhe bem, lá na época de Nirodes, uma mente, uma alma, um propósito, um motivo, um objetivo. Este é construir uma torre tão alta que, se Deus alguma vez tivesse a intenção de destruir outra vez, eles correriam diretamente para o céu com ele, com aquela torre, sairiam, e Deus não podia destruir eles. Eles tinham motivos, se lembra ali? Eles tinham motivos e objetivos. Não tinham isso? Agora, uma coisa que eles não tinham: a vontade de Deus. O que Deus fez? Entrou com... Eles não compreendiam as suas línguas outra vez. Um falava, o outro não entendia. Outro falava e o outro não entendia. O que vai acontecer? Eles se saíram, desvaíram e foram embora. Por quê? Eles não começaram a se compreender mais e mais. Deus o que fez? Confundiu as suas línguas. Você começa a entender isso? Escute bem agora a mensagem testemunha. Eu estou lendo isso, irmão, para você saber quem está falando. Quem está falando é o mensageiro. Escute bem. Eu não sou pregador. Qualquer pessoa sabe disso. Eu não sou pregador, mas isso é constituído numa forma espiritual, de observar coisas e ver coisas, moveres e avisar de antemão as pessoas sobre as coisas que estão prestes a acontecer. É simplesmente, essa é a minha formação. Eu não consigo evitar isso, mais do que você consegue evitar a sua formação. Ele está dizendo: essa é o que Deus deixou para mim. Eu sou um profeta, eu sou um vidente. Agora, a tua formação tem que estar no corpo de Cristo. Você tem que ser alguma coisa nesse corpo. Você não é membro de igreja, você faz parte de um corpo místico do Senhor. E ele diz: mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer coisas. Eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por Espírito. Você entende isso? Tudo é governado por Espírito. Preste bem atenção que o irmão Brana está dizendo aqui. Essa igreja foi colocada aqui como um propósito. Ele está falando da igreja dele. Foi colocado como um propósito. Essa igreja também aqui foi colocada um propósito. Você entende? Qual o espírito que está aqui? E qual o espírito que está lá? Você tem que entender isso.
há um espírito por trás desta igreja, certamente. O irmão Brana fala isso. Espírito por trás do seu lar. Você começa a entender o que o irmão Brana está colocando? Primeiro ele coloca na igreja o espírito. Depois ele diz que esse espírito também está por trás do teu lar. Agora, qual espírito? Você sabe qual espírito? Você percebe? Você define? Você sabe os motivos e objetivos para saber qual espírito está no seu lar? Escute bem. Por detrás do edifício, por detrás de tudo há um espírito, motivo e objetivo. Quando você conhece o teu motivo e o teu objetivo, você sabe qual é o espírito que está atrás de ti. Você captou? Se o teu motivo é glorificar a Deus e adorar a Deus e engrandecer o reino de Deus, você sabe qual espírito está atrás de você ou dentro de você. Você entende? E ele vai dizer assim, ó: motivo e objetivo. Se esta igreja vem até aqui para grandemente exaltar um sistema humano ou algo assim, então o motivo não está correto. Grave essas palavras: sistema humano. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa no reino de Deus, então o motivo e o objetivo ambos estão corretos. E se os motivos estão assim, direcionados. Por que falamos isso? Por que usamos a mensagem para apontar isso? Porque temos que saber se esse motivo, objetivo é para engrandecer homens, ou sistemas de homens, ou engrandecer o quê? O reino de Deus. Por que você vem à igreja? Para engrandecer o quê? Você começa a entender? Por isso que entramos nessa condição de estar escrito. E eu quero ler uma escritura para você entender o que é estar escrito. Os irmãos de quarta-feira já tinham ouvido isso, mas eu quero colocar isso de novo no entendimento, porque o assunto que eu vou entrar depois é um assunto um pouco mais delicado. Por isso que eu estou fazendo uma plataforma para você entender. Quando você fala que está escrito, você tem que entender uma coisa: está escrito aonde? Na Bíblia. Não está escrito em outro lugar, está escrito na Bíblia. E você, olhando em Mateus capítulo 4, você percebe perfeitamente isso, irmãos. Escute bem. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem conduziu Jesus ao deserto foi quem? O Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. Peraí. O Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo? Você quer o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? Você vai ser provado. Você entende? Você vai ser testado. Tem vezes que a gente fica assim: ai, mas o Espírito Santo não vai me dar força, poder, não sei. Você vai ser provado se você quer o Espírito Santo. Escute bem aqui. E ele dizia assim: e tendo jejuado, olha só Jesus, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E achegou-se a ele o tentador. Grave bem, agora quem chegou a ele foi o tentador. Disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és. E ele sabia que era. Porque no versículo 3, no final do versículo 3, ele é identificado como o filho que o pai tem prazer. Agora, aqui ele está sendo identificado de outra maneira. Aqui Satanás está dizendo: se tu és. Sabe por que essa linguagem de Satanás? Sempre é assim essa linguagem. Por quê? Para dar dúvida ao seu coração. No verso 4 ele diz: ele porém respondeu e disse: Satanás,
está escrito. Olha que Jesus está falando. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usou escritura. Ele usou o que está escrito. Jesus Cristo não usou mais nada. Ele usou: Satanás, está escrito. Coisa boa, né? Isso nos identifica como filho de Deus. Agora, você acha que Satanás, ele é burro? Que ele é igual, muitas vezes, a questão humana que não entende? Satanás logo já pegou a informação que Jesus tem, ele já pega a ação que Jesus tem e já aplica uma escritura, dizendo assim, ó, está escrito. Quem está falando agora é Satanás que está falando, olhe bem. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou em cima do pináculo do templo. Ele disse: tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olhe bem o que Satanás está dizendo agora. Porque está escrito. Ele usou a própria palavra para dizer assim, ó, porque está escrito que aos seus anjos darás ordem a teu respeito e tomarão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Você viu o que está acontecendo aqui? Satanás compreendeu a forma que Jesus estava usando, que ele estava dizendo que está escrito. Agora ele diz assim: está escrito, Jesus. Em Salmo 91 está escrito isso. E o que ele vai dizer? Preste bem atenção aqui, irmãos. Disse-lhe Jesus. O que disse Jesus? Também está escrito. Ele usa de novo o que? Palavra. Olha o que ele está dizendo: não tentará o Senhor teu Deus. Você captou alguma coisa aqui diferente? Irmãos, dentro da palavra de Deus tem duas coisas: faça prova de Deus, prove Deus, experimente Deus e vê se Deus não é bom. Isso você pode fazer. Agora, você não pode tentar a Deus. Você entende? O que Satanás estava armando aqui para Jesus? Estava querendo que Jesus, já que eu não tropece em nada, os anjos vão me proteger, eu vou me jogar desse penhasco aqui, porque os anjos vão me proteger. Isso é tentar a Deus. Você captou? Agora, provar a Deus, não provar a Deus, é você vai lá e prova a sua palavra, e você vê que Deus é bom, você vê que as coisas são boas de Deus. Satanás usou a própria palavra para ver se Jesus entendia. Agora escute bem a outra parte da tentação. Ele diz assim, ó: novamente transportou diante a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. Ele disse: tudo isto darei se prostrares e me adorares. Satanás foi muito esperto. Você percebeu? Irmãos, existe muita gente adorando dentro da igreja e não estão adorando a Deus. Existe muita gente, olha, escuta o que eu estou falando, não estou falando fora do mundo não, lá no mundo não, muita gente dentro da igreja adorando, pensando que estão adorando a Deus e não estão. Aqui, Satanás está aplicando a fórmula para dizer assim, ó: dou isso tudo para você, mas só faz assim, adore-me. Irmãos, quando sai uma palavra que não é da palavra de Deus e você dá amém, o que você está adorando a quem? A Deus ou a Satanás? Você percebeu? Existem muitos anjos que não são anjos de Deus no púlpito, falando coisas que não são a palavra de Deus. Por isso você tem que ter sabedoria sobre esse assunto. E olha o que ele vai dizer. Ele disse: tudo isso te darei, prostra-te e me adore. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles servirás. Você conseguiu entender o que Jesus está falando ali? Jesus serve a quem? A Deus. Você serve a quem? Você já pensou?
Ou você tem dois senhores? Aí que está. Você não pode ter dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a outro. Colocando isso em pauta, foi essas três situações que a gente está colocando para você. Agora a gente vai começar a entrar sobre o assunto que eu quero dizer. Gastei isso só para fazer uma plataforma para você entender. Agora vamos entrar no slogan da gravação da voz de Deus. As águias se reunindo. Esse é o slogan que está. Se você entrar na internet, você vai lá digitar, vai passar esse slogan. Aqui, patrocínio do TAB. O nome do TAB é Agapão. Preste bem atenção nessas figuras e guarde isso em seu coração, para você entender o assunto. Eu quero dizer para você que eu creio totalmente no ministério da fita. Eu creio na Bíblia e creio totalmente também no ministério da fita. Porque o próprio profeta fala: fique com as fitas. Você capta isso? Você captou, né? Eu também creio dessa mesma maneira. Mas não creio em outros pontos que vai mostrar você a entender o que está acontecendo com isso. Eu quero ler uma... Como se reúnem as águias? Você sabe como se reúnem as águias? Será que a gente está se reunindo pelo um tablet? Ou está se reunindo como as águias se reúnem? Você sabe como as águias se reúnem? Será que eu tenho escritura? Ou é um tablet? Eu quero ler com você, se você tem aí a Bíblia e quer acompanhar para confirmar. Está em Mateus 24. E eu vou ler do versículo 24 para você entender como que as águias se reúnem. Porque surgirão, olha bem, olha o princípio. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até quem? Os escolhidos, não é isso? Deus sempre teve os escolhidos. Deus sempre confirmou e segurou os escolhidos. Eles não serão enganados. Agora, para ser enganado, a gente já estudou muito sobre isso. Para ser enganado tem que ser uma coisa muito próxima, muito perto. Porque como pode ser uma coisa muito longe de enganar? Não tem como. Tem que ser uma coisa que está junto com você. Tem que ser a mesma irmandade. Esse é o problema hoje. Daí você diz: irmão, isso aí acontece? Aconteceu em todas as eras, e nessa era final vai acontecer de novo. 25. Eis que vos tenho predito. Ele diz assim: olha, vai acontecer isso. Daí ele vai dizer assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Um Filho do Homem quem é? É um profeta. Agora é aqui que eu quero dizer como é que as águias se reúnem. Pois onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Você sabe qual é o corpo? O corpo o que é? A palavra. Então a única águia vai se juntar aonde tem a palavra de Deus. Não vai ser num sistema humano, vai ser na palavra, irmão. Como a gente se junta às águias? Na palavra. Você começa a entender isso? Eu quero te mostrar uma coisa aqui importante. Tem alguma diferença? Você está vendo alguma diferença?
Você está entendendo? Aqui a gente usou uma foto para dar uma ideia a você. É como falar assim, ó. Abra os teus olhos espirituais. Preste atenção na palavra. Não é na voz de um homem. Você tem que ver se aquele homem está falando a palavra, a verdade. Esse é o quadro. Mas agora a gente vai entrar num quadro que você vai entender mais ainda, que é os gêmeos. Se você perceber, o primeiro gêmeos foi quem? Caim e Abel, não foi isso? Agora, Caim matou Abel. E ele está vivendo aonde? Num lugar muito bom. Mas, pela inveja, ele matou o seu próprio irmão. Por isso que eu estou dizendo que a coisa é muito próxima. Ele matou o seu irmão. Qual é o segundo gêmeos? Por isso que o irmão Brana prega sobre gêmeos. Logo vemos quem? Jacó e Esaú. Quem tinha a primogenitura ali? Quem? Era Esaú, era o mais velho. O que significa primogenitura? Primogenitura é o direito dele de tomar e cuidar da família. Quando um homem é mais velho e é o filho mais velho daquela casa, ele tem a autoridade de cuidar da família. Você sabe quem foi que teve a autoridade de cuidar de nós? Jesus Cristo. Ele não negou sua primogenitura, ele tomou a posição e cuidou dos filhos. Ele morreu por você. Você entendeu? Agora, o que Saúl está fazendo? Ele não quer a primogenitura. Ele está trocando por um prato de lentilha ou um prato de feijão. Ele diz assim: não, isso não me importa, isso só vai dar problema para mim. Pode ficar para ti, Jacó. Irmãos, mesmo a ideia, o que é? Você tem o Espírito Santo? Lute por essa fé. Não baixe a sua fé. Mantenha-se fiel à palavra. Faça a vontade de Deus. E qual é o próximo gêmeo? Você conhece qual é o próximo gêmeo? Ali, ó, bem claro para você, ó. Jesus foi traído por um beijo. O mesmo ministério. Quem estava dentro do ministério? Era o mesmo ministério, irmã. Não é outra pessoa lá de fora. É o mesmo ministério. É isso que eu quero que você entenda. Não vai as pessoas ou as igrejas lá de fora que vai enganar nós. Você começa a entender agora como isso é muito próximo. Por que o irmão Brana pregou sobre isso? Daí você começa a conectar uma coisa com a outra. E eu quero te mostrar uma coisa importante. Depois que você passa pelos gêmeos, você começa a entender como é que acontece isso. Por isso que não é lá fora. É dentro da mensagem. É dentro daquele pessoal que acredita em Malaquias. Você entende? E dentro do Malaquias, a gente também tem concílios, que eu quero entrar para você. Esse aqui, essa foto foi tirada como um concílio de Nicéia. O que é concílio? Aonde reúne os cabeças das igrejas para falar sobre algum assunto, alguma determinação e algumas coisas, pontos difíceis e tomarem decisões. Mas muitas vezes esse concílio, ele tomou decisões erradas. O irmão Brana chega a dizer na mensagem que eles tomaram os 3 espíritos de Rã, que é considerado, hoje, a maioria das igrejas batizam em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Não é o padrão. O batismo é quem? Você sabe qual é o padrão? Em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter o nome do teu Pai. E nesse concílio entrou toda essa estrutura e mais outras coisas, irmão. Agora você pensa assim: só existe concílio lá fora, irmão. Não, existe concílio também aqui dentro. E eu queria dizer para você, pode colocar ali, é o 15, vê se consegue achar aí.
existe conselho aqui dentro. Aqui está, ó. Jesus à volta do irmão Brana. É um concílio em Curitiba. Você sabe quantos pastores tem ali? Tem muitos pastores. Ali está dizendo: aperte o play. Assim diz o Senhor. Quem está trabalhando em cima disso é o irmão José Brana. Eu quero que você entenda o que eu vou falar para você. Eu creio no ministério das fitas. Eu creio totalmente do meu coração no ministério das fitas. Tão poderoso isso que o ministério da fita é a voz de Deus. Você capta isso? O ministério da fita, quando quarta-feira a gente vem escutar as fitas que está ali, e você escuta, você está escutando a voz de Deus através de um mensageiro. Eu quero que você capte isso. Por quê? Eu não estou contra as fitas. Eu estou contra aonde eles colocam essas fitas. Aí que vamos chegar lá. Ali tem aquela parte, né? Qual é o motivo e objetivo? Eu pulei, né? Qual é o motivo e objetivo com apertar o play? Talvez você guarde isso. Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Qual é em relação a apertar o play? Por que isso? Eu vou te deixar pensar. Depois eu posso falar um pouco sobre essa questão. Mas eu quero que você pense sobre isso, porque é importante você meditar sobre esses assuntos. Então, como existe concílio lá fora, existe concílio aqui dentro. Da mesma forma que os concílios são formados, eu vou te mostrar através da Bíblia, através de Acabe e Micaías, o que acontece com o concílio. Acabe está aqui. Acabe é rei. Ele tem 400 profetas no reino dele. Todos os 400, olha bem, todos os 400 profetizaram que ele ia vencer a guerra. Não, pode ir, que isso é promessa, essa terra é nossa, você vai vencer a guerra. Daí tinha mais um rei ali e falou assim: Deus chega no assunto, né? Não tem mais um aí? Ah, eu tenho um, mas ele só profetiza contra mim. Olhe só. Por isso que eu falo para você, não é a maioria. Muitas vezes você acha que a maioria está certa. Você tem que ver através do que está escrito. Se essa maioria está escrito, amém. Agora, se ela não está escrito, opa, você deve se preocupar. Micaías não é aqueles pastores que tem medo de chegar lá. Ah, chegou José Brana. Ah, chegou aquele pastor lá de tal. Deus, ele tem uma congregação muito grande, ele tem um monte de pastores debaixo dele. Ah, meu Deus do céu. Não, Micaías chega assim: ó, me dá um dia, eu vou consultar Deus. Esse é um homem de Deus, ele não tem medo não. Ele diz assim: me dá um dia. Ele vai lá nos pergaminhos, procura e diz assim: ó, se vocês querem a guerra, pode ir, mas eu vi toda Israel dispersada, você está entendendo? Micaías não tem papa na língua em relação a isso. Ele sabe o que está escrito. O rei fala assim: ó, pode prender e bota ele preso. Ele não está preocupado. Ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Você entendeu? Ele sabe que a escritura não vai falhar. Por isso que eu falei sobre está escrito. Você entendeu? Quando está escrito, não vai falhar. Daí passamos a questão de Nirodes. Consegue passar lá? Nirodes, né, construiu, você já viu que eu estava falando sobre a questão de Nirodes. E ali houve confusão de línguas. Ninguém mais entendia ninguém. Mas tem outra coisa na Bíblia muito importante que está em Atos 2:38. E isso é para você, ó. Isso é para nós, igreja. Isso faz parte de nós. Quando o Espírito Santo veio numa forma de línguas repartidas, colunas de fogo repartidas, e entrou nesses homens que estavam reunidos no cenáculo,
ali mudou tudo. Ali não foi confusão de língua. Ali, Pedro, na inspiração do Espírito Santo, Pedro ali falando para aquela congregação lá, aquelas pessoas que estavam ali naquela festa, ele começa a falar e as outras pessoas começam a escutar em sua língua natal, em sua língua que realmente diz assim: como? Esse aí não é um judeu? E ele começa a falar e eles começam a entender em suas línguas. Você vê a diferença? Como Deus trabalha? Você começa a entender o que Deus quer? Então você agora começa a entender essa estrutura. O que a gente está passando aqui, irmãos, está passando tão rápido. Eu queria ter tempo para a gente falar uma semana sobre esse assunto. Mas vamos passar de uma maneira tranquila para a gente começar a poder entender sobre esse assunto. E agora eu quero falar sobre algumas cartas. Agora você vai entender. Algumas cartas que o irmão José Brana mandou, colocou para dizer assuntos a toda a igreja. Mas preste bem atenção nesses cuidados que eu vou ler para você. Essa carta foi em dia 25 de dezembro de 2022. E ele fala assim: enquanto outros dizem, nós vamos à igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, temos um bom pastor maravilhoso, ele toma isso tão claro e simplesmente para que possamos entender. Ele explica a mensagem para que eu possa entendê-lo. Você deve ter um ministério para ser a noiva. O irmão Brana nunca disse para tocar as fitas. Ele está com ironia, né? Ele está usando aquele pastor que diz ali, ó, precisa de... E imprimiu, dizendo assim: esse pastor está dizendo que o irmão Brana nunca disse para tocar as fitas na igreja? Agora escute aqui. O que você está dizendo então é a coisa mais importante? Ele faz uma pergunta. O que o pregador diz, o que José, está dizendo ele, diz, ou o que a própria voz de Deus diz nas fitas, qual é o absoluto? Irmãos, qual é o absoluto? Você entende o que é absoluto? Você sabe qual é o absoluto? A palavra de Deus. Não tem outro absoluto. Todo homem seja mentiroso, mas a palavra de Deus seja verdadeira. Quando você tira o absoluto, vai botar em outro lugar, escute bem. Ele vai dizer assim: o que está nas fitas, ou o que outras pessoas dizem. O ministério é maravilhoso, é esta palavra, nós precisamos deles. Mas qual é o maior, qual é o mais importante? Pregação ou fitas? O que você acha agora, congregação? Ele está perguntando para vocês. O irmão José Brana está dizendo assim, ó, o que é mais importante, pregação ou fitas? Será que a Bíblia fala alguma coisa para nós? Será que o irmão Brana também fala alguma coisa para nós sobre isso? Eu vou ler uma escritura para você. Você é conhecedor dessa escritura, mas eu quero lê-la. Faz sempre bom ler para a gente não ter dúvida, né? Quem disse aqui não foi Pedro, não, porque tem vezes que as pessoas ficam falando, Pedro foi um beberrão, né? Mas tudo que ali está dentro da Bíblia, mesmo Pedro falando, é por inspiração do Espírito Santo. Mas quero te mostrar uma coisa. Aqui está falando é Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como é que é? Fita ou é pregar? Ele faz uma pergunta, porque ele tá querendo outra coisa. Olhe bem que a escritura diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Um aparelho, olha só, que você entenda, irmão.
A gente faz confusão em algumas coisas. Depois eu vou ler o que o irmão Brana disse em relação a aparelhos. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentado à direita de Deus. E ele, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais e que seguiam. Amém. Então, quando esses homens estão pregando, o Espírito Santo está confirmando essa palavra e está abençoando a vida deles, dos outros. Você entendeu? Na pregação. Para você não ficar confuso, eu creio no ministério da fita, e eu sei aonde que o irmão Brana coloca isso muito claro. Sabe aonde? Irmão, eu não sou um pregador. Eu tenho um aparelho, pego a fita, vou lá no hospital e toco para alguém escutar. Aquela pessoa vai ser abençoada. Ou vou numa região que não tem ninguém pregando, uma pessoa que não pode pregar lá, ele pega, escute isso. Esse é o ministério da fita. Agora, você querer botar o ministério da fita em cima do púlpito e dizer assim: senta, pastor, senta, pastor. Irmão, existe um monte de pastor sentado. Senta, pastor. Eles não conhecem o quíntuplo, porque o quíntuplo dá-te autoridade. Olha aqui, vamos ver se a gente pega aqui só para você acompanhar o que eu estou falando do quíntuplo. Escute o quinto. E ele mesmo deu uns, plural. Ele mesmo deu uns. Quem deu? Deus deu. Agora escute. Para apóstolos, plural. Para profetas, que é um pregador. E outros para evangelistas. Outros para pastores, outros para doutores. Agora, para que isso, Arantes? Para que ele deu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você sabe o que é um corpo de Cristo? A noiva de Cristo. Agora olha aqui, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Daí caímos naquela outra ponta que está lá. Pregação ou fita? Você entende? Eu não sou contra o ministério. Aquele homem não pode pregar, ele não tem aquela qualificação, ou ele não exerce a função que é, ele pode usar aquele aparelho. Tinha um irmão que ele botava algumas anotações e depois ele falava algumas coisas sobre algumas coisas e colocava a mensagem do irmão Brana. Deus abençoou aquele. Você entendeu? Agora, quando existe um ministério quíntuplo dentro da igreja, fala assim: senta, pastor, lá. Olhe bem como é que isso é problemático, irmão. Olha só como é que isso é problemático. Isso aí é nicolaísmo. Eu não tenho medo de dizer isso não, porque isso é verdade. Olha, escute bem. Tal hora, lá naquela região, aquele irmão que está lá, que vai colocar a fita lá naquele lugar lá, diz assim, ó: vamos colocar a fita tal, e vamos escutar o mensageiro. O pastor está falando para a igreja, ele sentou. Você está escutando uma fita que aquele homem lá daquela igreja colocou, lá de Jeffersonville, colocou para você escutar. O pastor da igreja não tem nem autoridade de colocar a fita que ele quer escutar. E o que o irmão Brana fala? Qual é a maior autoridade dentro da igreja? É o pastor. Eles estão usurpando o quê? A autoridade do pastor. É nesse problema que eu estou falando para você. Eu não estou falando do que o irmão Brana pregou. E o irmão Brana, você vai escutar ainda. Eu vou ler algumas coisas que você diz: poxa, nunca tinha visto desse jeito. Marcos 16 já diz para vocês que tem que fazer, né? Pregar, né? Você entendeu, né? E ali ele diz: não, qual é a fita ou é a pregação?
Eu entendo, irmão. Vou dizer para você o que eu entendo. Eu sei disso. Eu não tô com os olhos vendados. Eu sei que existe homem perverso, homens que entraram em problema, homens que não deviam estar num púlpito, homens mentirosos, verdadeiros ladrões de pessoas, roubaram, fizeram isso, criaram o reino, cresceram tanto, meteram a mão no dinheiro, fizeram um monte de coisa. Eu sei, você está vendo acontecer isso na internet, mostrando. Mas não quer dizer que não existe homens que se mantêm fiel na palavra, vivem uma vida de cristão e vivem pelo povo. É isso que eu quero que você entenda. Não dá para botar tudo num balaio só e dizer nada presta. Deus sempre tem um homem, uma mulher, uma jovenzinha, um adolescente que vive na palavra de Deus. É isso que eu creio. Não posso botar tudo num saco. Já pensaram se eu botar tudo num saco? Olha aqui, vamos ler. Vamos ler a carta de sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Diz assim, ó: não podemos ser mais nada. Não consigo ouvir mais nada. Não conheço mais nada. Não queremos mais nada. Onde estiver a carne fresca, aperte o freio. Parou aí. Está errado, sabe por quê? A carne fresca é a palavra. Onde estiver a palavra, ali é onde se ajuntarão os eleitos. Não importa se é por uma fita, escutando, mas não importa também se um pregador está pregando. E não importa se alguém está lendo a Bíblia, porque é a palavra. Você entendeu? Ele usa só uma coisa, irmão. Ele está trancando tudo e dizendo, não importa, eu não escuto mais isso, eu não escuto mais aquilo. Olha bem o que ele vai dizer. Que é a palavra da estação. Aí se ajuntarão as águas. A palavra se torna viva em nós. Aí que está perfeito, esse finalzinho está perfeito, irmão. Mas quando você só tranca em uma coisa, não dá certo. Eu poderia usar uma coisa para vocês. Não só é a palavra que é a carne fresca, mas tem outra coisa muito importante que também é importante você saber. O que é, aonde o verdadeiro adorador deve adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Em espírito e verdade são a mesma coisa. O espírito é o Espírito Santo e em verdade quem que é? É a palavra. Você entendeu? A palavra não erra, a palavra não deixa brecha para pessoas que querem fazer outras coisas. Escute bem aqui. Vamos para... Vamos ler essa também. 18 de dezembro de 2021, né? É isso? É. Não é errado ouvir um ministro. Alguns dizem, olha só a linguagem dele. Olha só como ele usa a linguagem. Presta bem atenção. Se você quiser essas cartas para ler com calma, você pode... Eu vou conseguir para você. Ou está na internet. Olha aqui, ó. Não é errado ouvir um ministro. Com alguns dizem. Nem é errado ir à igreja. Você deve ir à igreja. Mas a noiva deseja ouvir alimento de ovelha. Amém, né? E muitos creem que a única maneira de ouvir a palavra pura é apertar o play. Isso aqui não é palavra? Escute o restante dessa carta. Deus abençoe a eles e ao ministério para o qual Deus os chamou, pois não sou contra eles e os que amo, e creio que passarei a eternidade com toda a sua noiva predestinada. Sou apenas a favor do ministério da fita. Amém? Eu também sou a favor do ministério da fita no seu devido local, na sua devida posição. Mas não falar assim, senta aí, pastor. Tem um monte de pastor sentado, irmão.
que tem medo de perder o rebanho, tem medo de ir contra. Ou você pensa que estou brincando com isso? Essa entrega desse tablet que aconteceu aí, que foi gratuito, que passou por aqui, foi parar lá em Criciúma, aquela coisa toda, essa informação, tudo isso está acontecendo aí pelo Brasil afora. Só foi em São Paulo, foi em Curitiba, agora foi em Santa Catarina. Colocaram lá, você tinha que botar os teus dados, aquela coisa, e você ir lá e pegar o tablet, seria de gratuito. Se não tivesse lá, você teria que pagar R$444. R$444. Ela não sabe o que faz. Claro, está ali a mensagem, ali aquilo ali é verdadeiro, as mensagens vão aquilo ali é bom. Mas você está acompanhando o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Logo, logo tu vai ver o que vai acontecer com esses pastores que querem sentar. Irmãos, presta bem. Vou ficar sentado. Vamos ficar escutando. Para que esse pastor está na igreja então? Para que ele serve? Não serve para nada. Então não precisa. Que utilidade? Só que você faz assim uma coisa. Quando você tiver um problema, quando tiver alguma coisa, quando tiver precisar pedir uma oração, você pede lá para o irmão José Brana. Você entendeu? Irmão, pastor local é pastor local. Ele tem cheiro de ovelha, ele vê as ovelhas, ele sabe o que está acontecendo com a ovelha, está dentro acontecendo, ele está orando por você, ele está sabendo o que está acontecendo, você está sabendo, ele está olhando, ele está vendo o que está acontecendo, qual espírito está entrando na igreja, ele está sabendo isso. Deus deu isso a ele. Pastor local, ele sabe o que está acontecendo. Você liga assim: pastor, ore por mim, vou orar. Agora eles querem pastor virtual. O pastor não sabe nem o que tem acontecido na igreja dele, o pastor não sabe disso, ele quer um pastor virtual. Irmão, isso não existe na... Preste bem, olha no natural. Eu quero botar isso no natural para você entender. Eu tenho uma fazenda, eu sou o pastor, eu tenho um monte de ovelha. Acho que passando já de 100, 200 de ovelha, eu acho que já fica difícil para o pastor tomar conta. Ele vai ter que arranjar um monte de gente para fazer isso, né? Então, se ele é um homem espiritual, ele sabe que tem muita gente, ele vai dividir. Não, tem outro pastor aí, pega essa outra parte, né? A igreja concorda com ele e aceita. Isso é uma coisa importante você entender. Agora você acha bem que um pastor consegue cuidar de 10 mil ovelhas? Vê se faz. Ou um pastor consegue cuidar de 2 mil ovelhas? O que o sogro de Moisés falou para ele? Não é isso? Você sabe, né? Você que está mais maduro na mensagem sabe, né? O que o sogro falou? Bota toda a congregação aqui dia e noite, quer resolver esses assuntos. Constitui entre você 1.000, 100, para quê? Só os casos muito difíceis possam chegar a você. Você entendeu? Daí, irmão, preste bem atenção. Eu quero que você entenda a palavra para você não ser enganado. É isso que eu quero que você entenda. Meu coração é em relação a vocês. Eu quero que todos cheguem a um nível de amadurecimento e conheça a palavra e cresça e possa estar naquele dia no arrebatamento. Esse é o meu coração. Mas não quero que você seja enganado, não. Vamos para o 25, né? 25 de dezembro. Irmão, essas são cartas todas assinadas pelo irmão José Brana. E quando uma pessoa assina uma carta, ele está concordando com isso. É isso que eu quero que você entenda. Olha aqui. Como se apanha uma semente predestinada de Deus? Você leu ali? Você está entendendo? O que a Bíblia diz? O que Jesus fala? Todos que o Pai me enviar. É tristeza isso. É isso que eu quero que você capte. O que ele está falando aqui, ó? O que Josué disse para ser os seus ministros fazer? Entre Jericó e ministre ao povo, apertando o freio.
e a tu e tua casa servirá. Irmãos, isso aqui tem uma passagem na mensagem de irmão Brana que ele se expressa quase dessa forma aqui. Ele está mostrando isso, não está errado, mas ele está mostrando uma coisa importante. Aquele povo que estava em Jericó não cria na palavra, olhe bem, não cria na palavra. Lá foi 2 espias, então 2 espias, ele falaram a mensagem dele, irmão Brana aplica como fosse, aperte o play para dar a ideia de que você está falando para uma casa. Ele não podia ter um pregador lá, não podia ter uma igreja, então agora você leve o aparelho e diga, é diferente. Só que eles querem colocar dentro do púlpito dos outros pastores. Os outros pastores não têm nem mais autoridade dentro da sua igreja. Opa. E isso, lá era uma família. Verdade, aqui está povo, né? E lá era uma... Isso, olha o povo. Lá era uma família. Você sabe a história, né? Vamos passar para outra? Isso. Essa aqui que mais me doeu. Essa que foi mais que me doeu. Alguns estão crendo e descansando no ministério quíntuplo para revelar mais a eles. Nós não estamos. Olha aqui, ele fala assim: nós não estamos. Cremos que sua palavra não precisa de interpretação. Parei aqui. Você viu a habilidade que ele usou ali? Você viu? Você, não sei se você captou aqui, ó. Primeiro ele fala de revelação. Onde está a revelação aqui? O quinto revela. O quinto é uma coisa que revela. Primeiro ele fala sobre revelação. E depois ele joga dizendo que a gente está interpretando. Não dá, né? É como tu dizer assim, ó. Alguns estão crendo e descansando no ministério quinto para revelar. Está certo. O irmão Branda diz, irmão Branda diz numa mensagem assim, ó, o quíntuplo é a veste da igreja. O quíntuplo é a veste da igreja. Está dizendo assim, ó, o quíntuplo é o que veste a igreja para ser santa, santificada. Daí, está certo, o quíntuplo para revelar. Mas quando ele faz a outra posição, ele diz que a gente está interpretando. Daí o irmão Branda diz assim, ó, o homem não deve interpretar o quê? A palavra de Deus. Está certo. E isso, por isso que, mas só que aqui houve um jogo de interesse, de mudar, você entendeu? Só para a gente ficar assim, quem lê precisa, é verdade. Mas se você tiver um pouquinho de noção, você já percebe. Agora tira isso aqui e bota a revelação ali então. É isso que a gente fica triste por causa disso. Por quê? Você já lemos Hebreus para você entender, né? Você compreendeu. Vamos entender agora. Quem está falando tudo isso é o irmão José. Muitos aí intitulam ele de profeta. Chegaram a titular ele de um profeta maior. Não pode existir. Na Bíblia não consegue colocar isso. Eu posso entender que ele possa ser um profeta como um pastor. Isso eu posso entender. Você entendeu? Profetas. Ele é o ancião da igreja dele lá. Ele não tem que estar usurpando a autoridade de igreja nenhuma lá fora. É isso que ele pode ser. Isso eu creio. Como ele é um pastor da igreja dele, o que ele quiser pregar na igreja dele, ele pode pregar agora. Quando ele começa a entrar na igreja dos outros, ele está entrando por um caminho errado. Você entendeu? Agora escuta aqui, ó. Eu vou ler uma coisa que está na mensagem. Você sempre deve ficar com a mensagem. Você não deve ficar... Pode ser filho de pastor, pode ser filho de profeta, pode ser filho de quem for. Não dá para ficar se ele está fora da palavra. Você já sabe disso, né? Opa. Está na 13? Ah, sim, vamos ler de baixo. Não há pregador, doutor, apóstolo, profetas, pastores que pode unir a noiva. Olha só o que ele está falando. Nós somente podemos indicar-lhes a única coisa que vai aperfeiçoar a reunião toda
a reunir toda a noiva. O próprio Deus falando por meio do seu 7º anjo mensageiro. Nessa parte aqui, irmão, olha aquela parte de baixo, eu creio. Porque a mensagem do irmão Brana foi feita para isso. O que eu não creio é como ele está usando isso. Olhe bem aqui, quero colocar isso aqui para você. Deus ocultando-se em simplicidade, então se revelando na mesma. Já escutamos essa fita aqui faz pouco tempo aí, né? Agora escute bem o que ele vai dizer. Deus não muda o seu programa. É por isso que sabemos que nesse dia isso tem de ser simples. Presta bem atenção, a coisa é simples. Está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Mas Deus, no princípio, que poderia ter feito o sol para pregar o evangelho, ou o vento para pregar o evangelho, ou o anjo para pregar o evangelho, mas ele ordenou homens para pregar, para ser, deixa eu pular, homens para esse propósito. Ele nunca muda isso, ele nunca ordenou, mas ele nunca ordenou denominações. Ele está ainda colocando assim, ó, quem é para pregar são os homens, nem é o sistema denominacional. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ajuntar um grupo de homens para fazer tal coisa. Não, ele está falando, os homens já foram, o Deus escolheu homens para fazer isso. Tem muito homem que não foi escolhido, esse que é o problema. Mas ele vai dizer assim, ó, ele nunca ordenou grupos de homens. Você está vendo ali? Plural. Ele ordenou homens a pregarem. Grupo não. Homens. Ele está usando plural, mas não é grupo. Sabe por que ele está falando isso? O irmão Brando está colocando uma coisa importante para você. Olha só. Naqueles concílios de igrejas que a gente se lembra da mensagem, ele dizia assim, tu vai ser o mestre. Tu vai ser o evangelista. E só porque a pessoa tem uma inclinação, eles apontam ele. Daí eles querem mandar para o Brasil todo. Não é assim, irmão. Deus que chama. Deus sabe quem é. Vocês só vão ver a igreja fazer assim, ó. Se aqui a gente tivesse um ministério aqui, daí a gente visse naquela pessoa que já tem aquele dom. Como assim? Vamos considerar, para você entender mais simples, um músico. Você vê que ele toca isso, você já viu o dom nele. O que a gente vai fazer é só colocar a mão sobre ele. E a igreja local sabe disso. Agora eu vou pegar esse músico e vou mandar para todo mundo e todo mundo vai ter que aceitar ele? Não, é para a igreja local. Por isso que o irmão Branco está falando isso. Agora vamos ler aqui, ó. Ordenou grupos de homens. Ele não ordenou grupo de homens. Ele ordenou homens a pregar o evangelho, não maquinários, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. Você agora entendeu? Quando eu tenho homens aqui que podem pregar. Geraldo, pode levantar outros irmãos que vão poder fazer esse trabalho. Eu tenho esses homens, eu falo assim, senta aí, Geraldo, eu também vou sentar, porque veio uma autoridade lá de cima que nós temos que sentar. Qual é a maior autoridade? A igreja é soberana, irmão. Você tem que entender isso. Não vai vir homem nenhum de lá querer dar ordem aqui. Vocês têm esse poder em suas mãos. É isso que eu quero que você entenda. E quando as pessoas começam a usurpar isso, é isso que eu estou lutando contra isso. Cada igreja tem os seus pastores. E o maior dos problemas dos pastores é o que está acontecendo, irmão. Isso é duro falar, mas vou falar para você entender. A maioria dos púlpitos virou afeminado. Eles não têm coragem de falar a verdade. Eles ficam maciando a coisa, porque eles dizem assim, se eu perder aquela família, vou perder isso, se eu perder aquele irmão, a igreja vai diminuir. Olha, 15 minutos, só mais 5 minutos, daí vamos passar para a ceia e vamos. Só quero ler isso aqui porque eu estava procurando algumas coisas, eu queria ler isso aqui para você. Revelação do 7º selo. Claro, isto é o que está acontecendo agora. Veja,
a noiva de Cristo, certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestre, evangelista e pastor. Isto é correto, a congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será muito humilde. Você vê? É o ministério da fita ou é o ministério? Você está vendo o que eu vou falando? A noiva tem um ministério quíntuplo. Olha outra coisa que o irmão Bruno vai falar aqui, ó. Hebreus capítulo 6. Fique com o que está na fita. Você entendeu? Não o que não está na fita. Esse. Ó, eu sei que há muitos que levantaram e dirão: ó, eu não preciso mais ir à igreja. Louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo, Ele é o mestre. Olha só o que o irmão Bruno vai dizer. Tem muita gente aí que está acontecendo na igreja e diz assim: eu não preciso mais, porque o Espírito Santo chegou e Ele é o mestre, agora Ele vai me ensinar. Olhe bem, Ele é o mestre, né? Então eu não preciso mais da igreja. Quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Por quê? Então o Espírito Santo estabeleceu mestre na igreja. Então por que, se o Espírito Santo é o mestre, por que ele bota num quinto que precisa de mestre para ensinar na igreja? Você captou? Tem um monte de gente aí dentro, fora da igreja, vivendo em casa, se escutando internet, achando que vai ser abençoado. Deus não muda, irmão. Olha o que o irmão vai continuar dizendo. Se ele iria ser mestre, vê, primeiro há apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. O Espírito Santo estabeleceu mestre na igreja para que, então, ele possa ensinar através dos mestres. Isso não está de acordo com a palavra de Deus, Deus não o confirma, então não é o tipo correto de ensinamento. O que ele está dizendo assim: se uma pessoa diz que é mestre, chega aqui, ele não está de acordo com a palavra e não está confirmando, então ele não é mestre, ele é um enganador. Você captou isso? Irmão, a igreja ela tem que amadurecer para conhecer quem é que fala a palavra, porque senão ela vai ser enganada. É nesse ponto que o irmão está falando. Isso não está de acordo com a palavra, Deus não o confirma, então não é o tipo correto de ensino. Isso deve ser comparado com toda a Bíblia e está simplesmente tão vivo hoje como isto foi então. Aí está a verdadeira coisa manifesta. Você entendeu o que o irmão Brana disse, né? Então agora você começa a entender que o irmão Arantes, ele não é contra o ministério da fita, ele é contra o sistema que eles criaram de acabar com o quíntuplo. E a Bíblia, ela diz que Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, colocou o quíntuplo na igreja para amadurecer e revelar o seu povo. Você entendeu? É isso que eu sou contra. Irmão Arantes, não vais orar mais pelo irmão José? Vou orar pelo irmão José. Você entendeu? Tenha sabedoria, meu irmão. Não use isso como um prato de vingança, mas ore para que Deus ajude ele a poder compreender que ele está fazendo a coisa errada. Amém?